Vivo com meu marido e meus 2 filhos em uma casa ampla, na saída do município. O terreno tem um quintal grande com terra solta, algumas plantas em vasos e um fogão de tijolos onde meu marido costuma cozinhar nos fins de semana. Pela manhã gosto de varrer o quintal antes de preparar o café. Naquela manhã, o céu estava limpo. Vi algo entre os vasos que não lembrava ter deixado ali. Era um pequeno embrulho coberto de terra. Pensei que podia ser um pedaço de pano velho ou algo que os cachorros tivessem arrastado. Abaixei-me para tirar, e quando o toquei com a vassoura, vi que era uma boneca feita de pano e ossos amarrados com linha. Peguei com cuidado, tentando não quebrá-la, e olhei mais de perto. O pano estava amarelado, úmido por baixo, e os ossos pareciam de algum animal pequeno. Talvez fosse de uma galinha. O corpo estava amarrado com linha verde, e no lugar do rosto havia um pedaço de tecido costurado, onde tinham colado 2 olhos reais. A borda do rosto estava endurecida por algo que parecia cera ou gordura derretida. Senti um arrepio ao pensar que alguém poderia tê-la deixado ali, bem entre minhas plantas, tão perto da janela da cozinha. A coloquei sobre a beira do tanque e fui chamar meu marido, que estava no quarto se vestindo para ir ao trabalho. Contei o que tinha encontrado e o levei até o quintal para ver. Ele olhou por alguns segundos e disse que provavelmente era uma brincadeira ou algum lixo que tinham jogado do outro lado da cerca. Comentou que as crianças da vila de trás às vezes colocavam coisas estranhas por diversão. Eu não estava convencida. Havia algo na forma daquela boneca que não parecia brincadeira. Disse a ele que não era normal usarem restos de animais e que isso só poderia ser coisa de alguém perturbado da cabeça. Ele respondeu que eu não devia pensar tanto, que jogasse fora e esquecesse. Fiquei sozinha quando ele saiu. As crianças já estavam acordadas e tomavam café em frente à televisão, sem notar nada de estranho. Fui até o quintal e voltei a olhar a boneca. Não queria que meus filhos a vissem. Pareceu-me que os olhos ainda estavam úmidos, como se tivessem sido colados há pouco tempo. Pensei que não devia jogá-la no lixo, porque de algum modo ela continuaria ali. Acendi o fogão e coloquei um pouco de papel velho. Esperei a chama subir e, com uma pá, coloquei a boneca sobre o fogo. Ela demorou a queimar, como se o pano resistisse. Depois a fumaça ficou escura e um cheiro azedo se espalhou pelo quintal. Tapei o nariz com a mão e dei alguns passos para trás. Quando o pano se reduziu a cinzas, remexi os restos com um pedaço de pau até que não sobrasse nada reconhecível. Apaguei o fogo e lavei a pá com água e sabão. Não quis dizer nada aos meus filhos nem às vizinhas. Passei o resto do dia fazendo as tarefas de sempre, embora várias vezes me pegasse olhando para os vasos, certificando-me de que não havia mais nada ali. À tarde o vento mudou e o cheiro da fumaça ainda se sentia no ar. Achei estranho porque havia queimado pouca coisa. O fogão estava limpo, mas na borda restavam pequenas manchas verdes, como se a cera da boneca tivesse derretido ali e ainda não tivesse secado. Esfreguei com um pano, mas ficou como se tivesse grudado no tijolo. À noite, enquanto colocava as crianças para dormir, pensei em como era fácil alguém pular a cerca e deixar qualquer coisa no nosso quintal. Meu marido disse que colocaria uma tela mais alta no fim de semana, mas eu continuava assustada. Antes de dormir, fui ao quintal com a lanterna e olhei o fogão mais uma vez. O chão ao redor ainda estava molhado, embora não tivesse chovido o dia inteiro. Voltei para o quarto e apaguei a luz. Naquela mesma noite, quando todos já estávamos deitados, eu acabava de ajeitar as cobertas quando ouvi um golpe curto seguido de um arrasto perto do banheiro. Pensei que era coisa da minha cabeça, mas o som voltou, mais próximo e acompanhado de um pequeno estalo. Levantei-me com cuidado para não acordar as crianças e acendi a luz do corredor. O barulho cessou. Caminhei até a porta do banheiro e me inclinei um pouco. Vi algo escuro grudado no batente.
Quando me aproximei, percebi que era um sapo. Era grande, maior do que o normal, e estava achatado contra a madeira, como se tivesse se colado ali. A pele brilhava, coberta por uma coisa espessa que escorria do batente até o chão. Não se movia, mas respirava. Chamei meu marido. Ele se levantou meio que dormindo. Quando viu, suspirou e disse que provavelmente tinha vindo do quintal. Trouxe uma vassoura e tentou empurrá-lo, mas o sapo permanecia grudado, sem se soltar. No fim, deu-lhe um golpe de lado e ele caiu no chão. Varrendo-o para fora, fechou a porta e disse que eu podia dormir tranquila, que essas coisas acontecem na época das chuvas. Mas não tinha chovido. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café, vi outro na cozinha. Estava entre a geladeira e a parede, tão parado que pensei ser uma pedra, até ver que respirava. Peguei a pá, tirei dali e o deixei do lado de fora. Fiquei observando enquanto ele pulava até desaparecer entre as plantas. Nos dias seguintes começaram a aparecer mais. Um na pia, outro debaixo da cama das crianças, e até um dentro do armário da despensa, entre as panelas areadas. Meu marido insistia que entravam por algum buraco do encanamento, mas verificamos tudo, e as tampas dos ralos estavam bem presas. Certa vez abri do armário e encontrei um lá dentro, sobre os panos dobrados. A gaveta estava completamente fechada. Eu não entendia como conseguiam aparecer ali, e eles também não pareciam assustados quando eu os encontrava. Numa dessas noites, enquanto limpava o chão, senti um olhar fixo atrás de mim. Virei-me e vi 3 sapos na entrada da cozinha, alinhados, todos me observando. Fiquei parada por um momento tentando racionalizar. Pensei que talvez a luz ou o barulho os atraíssem, mas eles não se moveram até que apaguei a lâmpada. Meu marido começou a matá-los. Esmagava-os com a pá ou os jogava longe com a vassoura. Dizia que era a única forma de fazê-los parar de entrar. Naquela noite matou 4 e os jogou no terreno baldio atrás da casa. Mas ao amanhecer, quando saímos ao quintal, havia mais. Alguns pequenos e outros grandes como um boi. Estavam junto ao fogão nos vasos e até sobre a beira do tanque. Parecia que se multiplicavam durante a noite. Já me custava entrar sozinha na cozinha. Parei de usar as gavetas e comecei a guardar as louças em caixas fechadas. Mesmo assim, encontrei outro sapo sobre a mesa, bem em cima da toalha limpa, como se alguém o tivesse colocado ali. Uma tarde, enquanto meu marido verificava o encanamento, tirei todos os utensílios e limpei cada superfície com cloro. Sentia que a casa estava contaminada por algo que não era normal. Ele voltou dizendo que não havia buracos e que tudo estava vedado. Olhou para mim cansado e pediu que eu não me obcecasse, que eram apenas animais. Mas ao olhar para ele, notei que atrás, no canto do quintal, havia outro sapo. Era diferente dos demais. Mais escuro, com a pele coberta por uma camada esverdeada que refletia a luz. Naquela noite sonhei com o fogão. Via as brasas e a fumaça saindo da boneca que havia queimado dias antes. Acordei molhada de suor, com o coração acelerado. Desci ao quintal para tomar ar. O chão estava molhado outra vez. A pá que usei para mexer os restos da boneca ainda estava encostada no fogão. Ao redor havia marcas, pequenos círculos escuros, como se algo tivesse se arrastado pela terra. Segui as marcas com o olhar e percebi que terminavam na porta da cozinha. Entrei e acendi a luz. Havia 3 sapos sobre a pia, um sobre a geladeira e outro no chão. Todos olhavam para mim. Chamei meu marido. Ele xingou até o vento e pegou a vassoura. Os empurrou um por um para fora, batendo com força. Quando terminou, disse que ao amanhecer compraria cal para espalhar no quintal e assim espantá-los. Fomos dormir tarde com as crianças já adormecidas. No escuro, antes de fechar os olhos, ouvi novamente o barulho perto do banheiro. Era o mesmo som da primeira noite.
Não quis me levantar. Cobri-me até a cabeça e esperei o dia amanhecer. Quando acordei, meu marido já estava lá fora. Pela janela vi que olhava fixamente para o fogão. Aproximei-me e perguntei o que havia. Ele não respondeu, apenas apontou para dentro do fogão. Entre as cinzas havia um sapo morto, completamente seco, com os olhos estourados e a pele rachada. Disse que devia ter caído ali durante a noite. Nos dias seguintes, a casa ficou mais silenciosa, como se o ar não circulasse da mesma forma. Cada canto tinha um cheiro de lugar fechado que não saía nem com as janelas abertas. As crianças já não queriam dormir em seus quartos, pois diziam que ouviam ruídos no chão e preferiam ficar comigo na cama. Certa madrugada, enquanto tentava dormir, ouvi os primeiros golpes leves, mas constantes, como se alguém caminhasse devagar por baixo do piso. O som ia de uma ponta a outra do quarto. Fiquei imóvel, pensando que talvez fosse algum animal preso. Acordei meu marido, e ele também ouviu. Desceu da cama, bateu no chão com a mão e o barulho parou por um instante. Depois voltou, dessa vez mais perto, bem embaixo de nós. Meu marido disse que no dia seguinte verificaria embaixo, pois devia haver algum buraco por onde entravam. Não respondi. O som continuou por mais alguns minutos. Depois se perdeu na direção do corredor. Ouvimos como avançava até o quarto das crianças e lá se deteve. Levantei-me, entrei no quarto com a lanterna e vi que os dois dormiam cobertos até o pescoço. Não havia nada estranho, apenas uma pequena poça d'água ao lado da cama do menor. A partir daquela noite, os ruídos se tornaram costumeiros. Sempre depois da meia-noite, quando a casa estava em silêncio. O piso tremia só o suficiente para fazer vibrar os copos sobre o móvel. Quando tentávamos seguir o som, ele parava. Nessas mesmas horas, o cheiro de terra molhada se intensificava dentro de casa. Eu abria as janelas para o ar circular, mas nada mudava. Pela manhã, as paredes amanheciam salpicadas de pequenas gotas de umidade que deixavam manchas escuras ao secarem. Meu filho mais novo começou a adoecer. Primeiro foi uma tosse, depois uma febre alta que não dava trégua nem com os remédios. O médico do posto disse que podia ser uma infecção viral, que ele deveria descansar e tomar bastante líquido. Mas o que mais me preocupava era o jeito como dormia. Se mexia demais, falava dormindo, e às vezes acordava chorando, dizendo que alguém falava com ele quando fechava os olhos. A primeira vez que ouvi isso foi de madrugada. Levantei porque escutei sua voz entrecortada. Entrei no quarto e o encontrei sentado na cama, com os olhos arregalados e a testa encharcada de suor. O abracei e ele me disse que havia uma voz que o chamava lá de baixo. Uma voz rouca que pedia que ele se aproximasse do chão. Perguntei o que exatamente ela dizia. Ele respondeu que a voz repetia: "O sapo está esperando." Fiquei gelada. Não soube o que dizer. O levei comigo para o quarto e o deitei entre nós. Seu corpo ardia de febre. Dei-lhe o xarope indicado pelo médico e esperei que dormisse. Passei o resto da noite sem fechar os olhos, ouvindo os latidos distantes dos cães e os sons abafados sob a casa. Meu marido não acreditava em nada disso. Dizia que nosso filho delirava por causa da febre, que os sons eram de animais e que os cães latiam porque sentiam o cheiro de ratos. Mas eu não conseguia tirar da cabeça a frase que o menino repetiu com tanta clareza. Cada vez que me lembrava, um arrepio me percorria o corpo. Naquela noite, quando o deitei novamente em sua cama, ele manteve o olhar fixo no chão, como se escutasse algo lá embaixo. Os golpes voltaram, mais suaves, mas não paravam. Pareciam se mover por baixo do quarto das crianças. Peguei uma lanterna e fui até o quintal. Não havia nada fora do lugar, mas os cachorros do vizinho não paravam de latir em direção à nossa casa. Os olhos de alguns refletiam a luz da lanterna com um brilho amarelado. Fiquei ali por um tempo, observando.
Na manhã seguinte, meu filho amanheceu mais fraco, com os olhos inchados e o corpo tremendo. Dizia que não queria dormir, porque quando dormia via alguém parado ao lado da cama. Pediu que eu não o deixasse sozinho, pois essa pessoa se abaixava e dizia que o sapo estava com fome. Meu marido se irritou. Disse que aquilo era culpa das minhas ideias, que eu estava colocando medo nele com essa história de sapos. Discutimos, mas preferi ficar calada. Eu não tinha como convencê-lo do que estava acontecendo. Nessa noite, coloquei uma cadeira ao lado da cama do menino e fiquei acordada. Tudo parecia tranquilo até perto das 2 da manhã. De repente, ouvi o primeiro golpe sob o piso. Depois outro, mais próximo. Meu filho se remexeu entre as cobertas e murmurou baixinho que ele já estava ali, que o sapo o havia encontrado. Abracei ele com força e o chão sob a cama vibrou levemente, como se algo passasse exatamente por baixo. Não dormi o resto da noite. Ao amanhecer, o chão do quarto estava marcado por uma mancha que se estendia da parede até a cama. Meu filho continuava dormindo, com o corpo frio e os lábios pálidos. Fiquei olhando para ele enquanto o sol entrava pela janela e pensei que algo havia entrado em casa, algo que não conseguimos deter. Na madrugada seguinte, acordei com a voz do meu filho menor. No começo, pensei que estivesse sonhando, porque ele falava num tom baixo, pronunciando frases curtas que eu não entendia direito. Fiquei alguns segundos escutando do meu quarto, esperando que se calasse e voltasse a dormir, mas continuou murmurando. Decidi levantar. Peguei a lanterna e caminhei devagar até o quarto dele. A porta estava entreaberta. Assim que cruzei, um cheiro forte me atingiu o rosto. Não era o cheiro comum de umidade da casa, era mais intenso e penetrante. O ar estava difícil de respirar. Avancei com a lanterna apontada para o chão, tentando não fazer barulho. Meu filho estava deitado, de olhos fechados, movendo os lábios rapidamente, como se repetisse algo de cor. Não distinguia as palavras, mas a voz tinha um tom grave, diferente do normal. Aproximei-me da cama e toquei seu ombro. Ele não reagiu. A respiração era irregular, com longas pausas entre cada suspiro. O cheiro ficava cada vez mais forte e precisei cobrir a boca com a mão. Apontei a lanterna para o chão e vi que a madeira logo abaixo da cama tinha uma mancha escura que se estendia para fora. Abaixei-me lentamente. Quando iluminei melhor, vi sob a cama um sapo enorme. Estava completamente inflado, com a pele brilhante e tão esticada que parecia prestes a rasgar. Tinha a barriga aberta dos 2 lados e das fendas escorria um líquido que pingava pelas tábuas. Dentro dele viam-se fios avermelhados e algo que parecia se mover levemente. A cabeça estava caída de lado, com os olhos cinzentos e opacos. Senti vontade de vomitar. Gritei sem pensar. Peguei meu filho nos braços e o apertei contra o peito. O cheiro era insuportável e o calor que saía do corpo do sapo fazia o ar parecer ferver. Meu marido entrou correndo, ainda meio adormecido. Quando viu o que havia debaixo da cama, ficou paralisado. Tapou o nariz com a manga e perguntou o que tinha acontecido. Não consegui responder, apenas apontei para o chão. Ele se abaixou, olhou por alguns segundos, depois recuou e disse que devíamos sair dali imediatamente, que não passaríamos mais uma noite naquela casa. Mandou que eu acordasse nosso outro filho enquanto ele juntava algumas coisas. Corri até o quarto do mais velho, levantei ele e o vesti sem dar explicações. O menor continuava dormindo nos meus braços, com febre alta e o corpo encharcado de suor. Meu marido colocou roupas numa mochila e pegou as chaves do carro. Antes de sair, voltou ao quarto e lançou um último olhar ao sapo. Disse que eu não tocasse em nada e que deixássemos tudo como estava. Fechou a porta com força e o impacto fez a casa vibrar. Saímos da casa sem apagar as luzes e entramos no carro apavorados.
Enquanto meu marido dava partida, vi pela janela do corredor uma sombra escura movendo-se dentro, bem onde ficava o quarto do meu menino. Não disse nada. Dirigimos em silêncio até a casa da minha irmã, que mora numa área bem estranha e esquecida. A estrada estava deserta. No meio do caminho, meu marido disse que assim que amanhecesse, voltaria para buscar o que fosse importante e chamaria o médico para ver o menino. Apenas concordei, olhando pela janela, sem coragem de fechar os olhos. Quando chegamos, minha irmã já estava acordada. Viu-me com o menino nos braços e perguntou o que tinha acontecido. Disse apenas que tivemos um problema na casa e precisávamos ficar alguns dias. Ela preparou um quarto e ajudou a deitar o pequeno. Meu marido sentou-se no sofá, olhando fixamente para o chão. As mãos tremiam. O cheiro de lama parecia impregnado em nossas roupas. Minha irmã perguntou se havíamos passado por algum lugar com restilo, pois o ar trazia um cheiro estranho. Respondi que devia ser do caminho, mas eu sabia que vinha de nós. Fui ao banheiro lavar as mãos. A marca que eu tinha há dias, aquela que não saía de jeito nenhum, ainda estava ali, mais escura como uma sombra na pele. Aquela noite nenhum de nós conseguiu dormir. Meu marido levantou várias vezes para espiar pela janela. Antes de me deitar, olhei para o quintal da casa da minha irmã. A terra estava remexida, como se alguém tivesse passado por ali se arrastando. Fechei as cortinas e abracei meus filhos. Prometi a mim mesma que não voltaria àquela casa até que alguém verificasse tudo. 2 semanas depois de termos ido embora, meu marido voltou sozinho à casa. Disse que precisava saber se tudo continuava igual. Ligou à tarde e contou que não havia sinal de sapos em lugar algum. Nem o cheiro de umidade permanecia. Voltamos alguns dias depois. As crianças ficaram no carro enquanto revistávamos o interior. Tudo estava em ordem. Meu marido disse que talvez tudo tivesse sido coincidência, que os animais tinham ido embora por causa do calor e que nosso filho já estava bem. Então o melhor seria esquecer. Hoje estamos bem, mas essa experiência ainda me dá medo toda vez que eu conto. Esta história é uma coleção de acontecimentos estranhos que aconteceram comigo e com meu pai. Meu nome é Fernando e hoje tenho quase 50 anos. Meu pai se chama Eliodoro, um homem de quase 70. Mas a experiência sobrenatural que vou contar aconteceu quando eu ainda era um garoto. Eu tinha 11 anos quando meu pai trabalhava em um sítio na serra. Todas as madrugadas ele se levantava antes do amanhecer, colocava o chapéu e saía de casa. A casa ficava fria e escura, e do lado de fora o ar cheirava a terra molhada e fumaça de lenha. Às vezes eu acordava só para vê-lo partir. O patrão mandava uma caminhonete velha para buscar os trabalhadores. Na primeira vez que fui junto, o balanço do caminho me fazia pular no banco, e eu via as casas ficando para trás entre os morros. Vivíamos em uma casa de adobe com chão de terra. Não tínhamos encanamento, mas nunca nos faltou comida. Meu pai me deixava acompanhá-lo ao sítio, e eu gostava daquele ar frio, de ouvir os homens conversando sobre o clima e o milho, mesmo sem entender tudo. O lugar era imenso, com campos verdes que se estendiam até onde a vista alcançava. Meu pai cuidava da irrigação e das árvores frutíferas. Eu o seguia, aprendendo e ajudando no que podia. O tempo lá passava rápido. Às vezes o acompanhava até as áreas mais distantes. Em uma delas, sempre me chamava a atenção um grande milharal que nunca era colhido. As espigas secavam ali mesmo, sem que ninguém as tocasse. Aquilo me parecia estranho, porque para nós o milho era valioso. Um dia, enquanto os trabalhadores descansavam, me aproximei do patrão e perguntei por que aquele terreno não era usado.
Ele apenas respondeu que não colhiam aquele milho. Brincando, eu sugeri que poderia vendê-lo, e ele sorriu, dizendo que se eu quisesse, podia colher tudo. Fiquei surpreso e agradeci empolgado. Passei o resto do dia planejando como colheria e transportaria as espigas. Quando contei ao meu pai, ele se irritou. Não disse nada, mas seu silêncio falava por si. Ainda assim, em casa, mudou de atitude. Ele pegou alguns sacos velhos e me aconselhou a fazer o serviço aos poucos. Naquela noite, dormi com os sacos prontos, nervoso, mas cheio de expectativa. No dia seguinte, meu pai me ajudou por um tempo a revisar as espigas. Caminhamos entre os talos secos e enchemos um saco. Não era muito, mas dava para começar. Colocamos o saco na caminhonete junto com as ferramentas do sítio. Quando chegamos à nossa colônia, vendi o milho mais rápido do que imaginava. Da segunda vez, fui sozinho. Antes de sair, minha mãe me alertou para ter cuidado com as cobras e aranhas venenosas. Pediu que prestasse atenção onde pisava e não metesse a mão entre as folhas. A caminhada até o milharal pareceu diferente naquele dia. O vento movia tudo de uma forma estranha. Nunca tinha notado o quanto aquele terreno era afastado, mas estando sozinho percebi de imediato. O lugar me deixou com uma sensação estranha. Naquela manhã terminei de cortar o milho e joguei o saco nas costas. Tinha dado poucos passos quando vi algo se mover entre as plantas. Pensei que fosse um cachorro, ou quem sabe até um porco do mato. Continuei andando, mas percebi que havia algo errado. A forma era alta, magra e se movia com firmeza. Parecia uma pessoa andando entre as fileiras de milho, na mesma direção que eu. Reduzi o passo, sem parar completamente. A coisa acompanhava meu ritmo, deslizando entre os talos sem fazer barulho. Segurei o saco com força e me abaixei. Peguei uma pedra do chão só por precaução. Respirei fundo, mas quando levantei a cabeça, a silhueta havia sumido. O espaço entre as plantas parecia normal. Vazio. Olhei ao redor, mas não vi nada. Soltei a pedra e ajeitei o saco. Não quis ficar ali por mais tempo. Caminhei sem pressa, mas sem olhar para trás. Quando cheguei ao caminho do sítio, parei e olhei uma última vez para o milharal. Tudo parecia calmo, mas aquela sensação incômoda não me deixou. Na vez seguinte, tentei me convencer de que tudo estava bem. Quando achei que já tinha milho suficiente, levantei o saco e comecei a voltar. Ao pisar na beira da estrada, ouvi um som igual de roupa rasgando. O saco havia se rasgado e todas as espigas caíram. Revirei os olhos, pronto para recolhê-las, mas congelei. Entre os talos secos, vi alguém se esconder. Era uma mulher. No início, só distingui sua silhueta, como se estivesse entre as plantas. Tinha o cabelo preto cobrindo o rosto e o vestido sujo, manchado de terra. Sua pele era tão pálida que parecia brilhar entre o milho. Uma coisa ruim percorreu meu corpo. Não era apenas a presença dela. Era a maneira como permanecia rígida, sem respirar. O medo me tomou por inteiro. Larguei tudo e corri de volta ao sítio, deixando o saco e o milho espalhados. Quando olhei para trás, esperando vê-la de novo, ela já não estava. O caminho estava vazio, e o vento balançava tudo com calma, como se nada tivesse acontecido. Com o coração disparado, tentei me convencer de que talvez fosse alguma mulher dali, alguém que entrou sem que eu percebesse. Naquela tarde, voltei com meu pai e outro saco. O milho ainda estava espalhado no chão, do mesmo jeito que eu havia deixado. Não contei nada sobre a mulher, mas à noite, enquanto tentava dormir, a imagem dela não saía da minha cabeça. No dia seguinte, vendi o milho normalmente. O povo o comprava rápido e pela primeira vez eu tinha dinheiro próprio no bolso. Não era muito, mas me dava um orgulho diferente. Acho que era pela sensação de poder me virar sozinho. Sabia que ainda havia espigas no campo e mesmo com o medo de voltar,
A vontade de continuar vendendo falou mais alto. Retornei cauteloso, atento a cada som, mas nada de estranho aconteceu. Não havia sombras nem aquela sensação de estar sendo observado. Convenci-me de que tinha exagerado e me concentrei no trabalho. Com os dias o medo foi sumindo, mas uma semana depois algo mudou. Enquanto limpava as espigas no milharal, ouvi meu nome. Foi um sussurro arrastado. Era a voz de uma mulher. Soava apagada, ferida, e vinha de dentro do milharal. Um calafrio percorreu meu corpo. Senti uma pressão no peito, como se algo se inclinasse sobre mim. Tentei não correr, nem olhar, apenas endireitei o corpo e comecei a sair devagar, controlando a respiração. Mas pelo canto do olho vi algo em pé entre as fileiras. Não girei a cabeça. Não queria confirmar o que via. Uma figura alta, magra e escura permanecia imóvel, como uma sombra colada ao campo. Desviei o caminho, fingindo não perceber enquanto o medo me apertava por dentro. Então o som voltou. Era o mesmo lamento, agora transformado em choro. Enquanto caminhava, percebi que o som se aproximava, como se aquela coisa viesse junto comigo. O peso sobre meus ombros ficou insuportável. Sentia como se algo me envolvesse e me puxasse para trás. A cada passo, a presença ficava mais próxima, como se respirasse no meu ouvido. Já estava quase fora do milharal quando algo frio se fechou com força no meu braço. O aperto foi brutal, como uma mão ossuda me puxando para trás. Perdi o equilíbrio e caí entre os talos, tentando me segurar neles, mas aquela coisa era mais forte. Não havia direito, mas sentia sua respiração e o gelo dos dedos cravando na minha pele. De relance vi uma sombra alta, colada em mim, com um rosto pálido e olhos arregalados que pareciam querer me obrigar a encará-la. Cerrei os dentes, lutando, mas a força daquilo me arrastava cada vez mais para o fundo do milharal. Meus pés escorregavam, minhas unhas se cravavam nas hastes, e o som das plantas quebrando era o que eu mais ouvia. Aquilo não parava. Puxava com desespero. Quando percebi que não conseguiria vencer, gritei. Gritei com toda a força, com a garganta seca de pavor, esperando que alguém me ouvisse. Então aquela coisa chorou. Foi um choro de tristeza e dor. Ela não me soltou. Pelo contrário, começou a correr, arrastando-me com mais fúria. Eu batia a cabeça nos buracos e a pele se abria com os arranhões. O milharal ficou para trás. Agora estava em um terreno de mata fechada que eu não reconhecia. Minha garganta doía de tanto gritar, mas eu não conseguia parar. Cada vez que tentava me deter, cada vez que tentava me agarrar ao chão, aquilo me empurrava com mais força. Arrastava-me como se eu não pesasse nada, como se eu fosse apenas um saco vazio em suas mãos. Minha visão ficou turva. A escuridão da floresta parecia engolir tudo, e num último esforço desesperado eu me deixei cair. Tudo ao meu redor virou uma névoa espessa. Minha cabeça girava e as sombras da mata se misturavam na minha visão. Depois, tudo se apagou. Segundo meu pai contou depois, quando viu que eu não voltava, pensou que eu tivesse me distraído colhendo mais milho. Mas ao cair da tarde e perceber que os trabalhadores terminavam o dia sem sinal de mim, sentiu que algo estava errado. Caminhou pelo caminho de sempre, esperando me ver aparecer com o saco ao ombro. Mas não havia ninguém. Foi direto ao milharal, afastando as plantas secas enquanto me chamava sem parar. Não me encontrou. Procurou entre as fileiras, nas bordas, nos caminhos e até nos terrenos vizinhos, mas não havia sinal de mim. A angústia começou a apertar-lhe o peito. Eu nunca me atrasava sem avisar. Ele voltou ao sítio e avisou os trabalhadores. O patrão, Santos, juntou-se imediatamente. Ele montou a cavalo e organizou a busca. Alguns homens foram a pé, outros a cavalo.
A esposa do patrão enviou os peões mais jovens para perguntar nos ranchos vizinhos. Procuraram por toda parte, no milharal entre o mato, pelos caminhos e até no rio, mesmo sabendo que seria inútil. Ainda assim vasculharam cada canto. Não encontraram nada. A noite caiu e o medo cresceu. Os cavalos se inquietavam, as lanternas tremiam sobre o mato e as vozes me chamavam sem resposta. Meu pai não dormiu. Caminhou a madrugada inteira, olhando para a escuridão, esperando ver uma sombra, ouvir minha voz, qualquer sinal. Seu patrão também ficou até tarde, preocupado. Passou uma semana e não havia rastro de mim. Minha mãe chegou ao sítio desesperada, com o rosto marcado pelo choro. Meu pai já não dormia. O patrão ainda enviava homens para me procurar, mas as esperanças estavam se apagando. Alguns diziam que tinham me levado, pois ali já não era uma região segura, embora não houvesse sinal de sangue, nem pegadas e nem pistas. Foi só no 10º dia que me encontraram. Eu estava sobre uma pedra, imóvel sob o sol. Um trabalhador me viu e correu até o sítio. Santos e meu pai chegaram depressa. Meu corpo era só osso. Minha pele parecia papel, com o rosto afundado e os lábios e a boca queimados. Parecia que eu havia caminhado descalço sobre espinhos. Levaram-me ao posto de saúde da cidade vizinha. Eu não lembrava de nada. Para mim tudo era vazio. Meus pais ficaram ao meu lado dia e noite, esperando que eu despertasse. O povo murmurava 1000 teorias. Que me confundiram com alguém, que me perdi e que a loucura pelo sol me fez fazer isso. Meu pai nunca acreditou em nenhuma dessas explicações. Dizia que fiquei mal por meses. Eu não falava, não comia, e só olhava para as árvores com os olhos vazios. Mas aos poucos, e com a ajuda de Deus, fui melhorando. Contar aos meus pais o que aconteceu foi difícil. Eu só tinha pedaços soltos e imagens borradas. Meus pais me ouviram, mas tudo o que puderam fazer foi me levar à igreja. Agora, depois de anos, vivo em paz, graças ao nosso Senhor. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Atrás do meu bairro existe uma floresta de tamanho razoável, com várias trilhas para caminhada e acampamento. Eu frequentava muitas delas e sempre aproveitava muito mais quando não havia ninguém por perto. Evitava os acampamentos principais e preferia montar minha barraca em algumas das trilhas de mochilão. Essa viagem aconteceu perto do fim do outono. Lembro que as árvores já estavam sem folhas e a cada dia o frio aumentava um pouco mais. Achei que ainda conseguiria fazer pelo menos mais 1 ou 2 viagens antes do inverno chegar de vez. Comecei a caminhada por volta do meio-dia. Não havia carros nem pessoas próximas ao início da trilha, e durante os 8 quilômetros de percurso não encontrei absolutamente ninguém. Acho que a maioria das pessoas já tinha encerrado a temporada de trilhas e acampamentos. Estava mais frio do que eu esperava, mas eu estava bem preparado. Levei jaquetas pesadas e um saco de dormir resistente a 20 graus negativos, o que era mais do que suficiente para aquela noite. Depois de algum tempo, encontrei uma clareira que parecia um ótimo lugar para acampar. Ficava um pouco afastada da trilha principal e eu tinha quase certeza de que já havia montado acampamento ali 1 ou 2 vezes antes. Isso me fez sentir mais à vontade. Montei a barraca, fiz um pequeno círculo de pedras e acendi uma fogueira. Preparei uma caneca de café para me aquecer e fiquei sentado ao lado das chamas. Quando o sol começou a descer, a temperatura caiu ainda mais. Um vento frio soprava direto no meu rosto, tornando a experiência bem mais incômoda do que eu imaginava. Mas havia algo além do frio. De vez em quando, eu via algo se movendo à distância, lá no meio das árvores.
Era longe o bastante para se misturar com os galhos secos e os arbustos. Então eu não conseguia distinguir o que era. Mas fosse lá o que fosse, mantinha-se sempre longe o suficiente para que eu não o enxergasse direito. Só conseguia perceber o movimento entre as árvores e, conforme o sol ia sumindo, aquilo me deixava cada vez mais preocupado. A sensação de estar sendo observado começou a se infiltrar na minha cabeça, mas eu tentava ignorar. Não queria acreditar que isso fosse possível. Esperava de coração que não fosse uma pessoa, e sim algum animal inofensivo andando pelo próprio território. Uma hora depois do pôr do sol, já completamente escuro, o desconforto causado pelo frio e pela sensação estranha de estar sendo vigiado começou a me incomodar de verdade. Achei que resolver um desses problemas talvez ajudasse. Então entrei na barraca e me enfiei dentro do saco de dormir para tentar me aquecer. Deixei o zíper aberto e a aba amarrada no topo, para ainda receber um pouco do calor da fogueira. Fiquei observando as chamas deitado lá dentro. Isso realmente ajudou a me esquentar, mas o fato de só conseguir ver o que estava bem à minha frente não era muito reconfortante. Fora uns 3 metros além da fogueira, tudo ao redor era pura escuridão. Preciso dizer também que já acampava há anos, então aquela sensação de estar sozinho na mata à noite não era novidade para mim. Mesmo assim, foi a única vez que me senti daquele jeito. Todo mundo sempre diz que quando você sente algo ruim, é melhor simplesmente juntar as coisas e ir embora sem pensar 2 vezes. Eu era ingênuo o bastante para achar que nunca sentiria isso. E pior ainda, fui tolo por não dar ouvidos quando senti. Fiquei na barraca, encolhido dentro do saco de dormir, olhando o fogo. Umas 2 ou 3 horas se passaram. Nada mudou, exceto que ficou ainda mais frio. Mas então comecei a ouvir o som nítido de galhos se partindo em meio à mata. Vinham de trás da barraca, justamente da única direção que eu não conseguia ver. Quis levantar e olhar, mas congelei. O pânico tomou conta, e minha mente começou a buscar qualquer explicação possível para convencer-me de que aquilo não era o que parecia ser. Os passos se aproximaram cada vez mais, até ficarem a uns 2 ou 3 metros da barraca. De repente, silêncio. O som cessou completamente, e tudo o que restou foi o crepitar do fogo e o vento passando entre as árvores. Meu coração batia tão forte que parecia que ia rasgar o peito. Acho que fiquei imóvel por 1 minuto inteiro, paralisado entre o medo e a incerteza, até que a ansiedade de saber que alguém podia estar parado bem atrás da barraca se tornou insuportável. Num único movimento, abri o saco de dormir, peguei a lanterna e saltei para fora, apontando o feixe de luz diretamente para o bosque atrás de mim. Nada. Não havia ninguém. De alguma forma, isso me deixou ainda mais apavorado. Eu não tinha ouvido passos se afastando, então uma parte de mim começou a duvidar da própria sanidade. Fiquei girando, apontando a lanterna em todas as direções por uns 15 minutos, atento a cada ruído da floresta e completamente indeciso sobre o que fazer. Empacotava tudo e tentava sair dali no escuro, ou permanecia e ficava de vigia. Eu tremia de frio e a fogueira começava a se apagar. Depois de pensar um pouco, decidi arrumar minhas coisas. Ainda não sabia se iria embora ou ficaria por perto, mas empacotar parecia a melhor escolha. Assim que comecei a desmontar a barraca, ouvi uma corrida rápida vindo da escuridão logo atrás de mim. Achei que tinha visto algo se mover, mas com a luz da fogueira projetando sombras em todas as direções, era impossível ter certeza. Continuei arrumando tudo às pressas, parando a cada poucos segundos para olhar em volta, completamente paranoico. Depois de alguns minutos, consegui enfiar tudo na mochila. A joguei nos ombros e antes mesmo de apagar o fogo, um homem surgiu à minha frente. Ele apareceu de repente, vindo em direção à luz. Era alto, vestia um jeans rasgado, uma jaqueta suja e um gorro preto.
Parecia ter uns 40 anos, com um olhar sinistro. Tá ficando tarde e frio demais para sair correndo no escuro assim, disse ele. Eu não respondi e dei alguns passos para trás. O homem parecia estar tentando pensar em alguma forma de me impedir de sair dali, mas quando percebeu que eu estava recuando, notei em seu rosto a mudança. Foi como se ele tivesse entendido que não tinha mais controle da situação. O olhar dele se tornou de um maníaco de verdade. Eu me virei e comecei a correr, direto para o meio das árvores. Mal conseguia enxergar o caminho, mas ouvia os passos dele logo atrás. Depois de uns 30 segundos, ou ele desistiu, ou eu corri rápido o suficiente para deixá-lo para trás. Mesmo assim, continuei correndo por mais 15 minutos, só para garantir distância. Mas então percebi que estava perdido. Era um breu total, e eu não fazia ideia de qual direção levava de volta à trilha. Mesmo que acertasse o caminho, não conseguiria enxergar nada. Acabei encostando em uma árvore e sentei ali no meio da escuridão. As horas passaram e eu tremia sem parar. Não desejo o que eu passei naquela noite para ninguém. A floresta inteira parecia morta e sem som algum. Mas juro que em alguns momentos ouvi algo se movendo ao longe. Fiquei igual uma estátua, esperando o amanhecer. Quando o sol finalmente apareceu, consegui me orientar e encontrar o caminho de volta. Saí de lá sem ferimentos, o que sinceramente considero um milagre divino. Tenho certeza de que aquele homem tinha intenções de me matar e que escapei por muito pouco. Provavelmente ele me observou a noite inteira, esperando o momento certo para agir. Por que tudo aconteceu daquele jeito? Só Deus sabe, mas ele me protegeu naquela noite.